Olá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula remota falando sobre o Renascimento. Esse movimento que vai surgir na Baixa Idade Média e que vai se estender até o século XVI. Mas é importante percebermos a importância do Renascimento para a Europa. O que é que o Renascimento vai trazer de tão importante para essa sociedade moderna que está surgindo e que está buscando expandir-se para outros continentes e manter relações comerciais e desenvolver, acima de tudo, o seu mercado econômico mercantilista? Então, vamos entender que na verdade foi o Renascimento. Para tanto, é importante que a gente saiba que o Renascimento ele está dividido em fases que ajudam a propagação deste movimento, que vai ser o Renascimento comercial, o Renascimento urbano, que vai ser o florescimento das cidades, e o renascimento cultural, que vai ser também chamado de renascença. Tá certo? E esse renascimento vai proporcionar para a Europa uma fermentação de ideias que irão convergir com as ideias medievais e principalmente com as ideias da Igreja Católica. Porque, como vimos anteriormente, a Europa pensava conforme a Igreja. Esse pensamento era coletivo e você não poderia discordar dos pensamentos da Igreja. Haja vista também que a Igreja detinha do monopólio da educação. Então, a sociedade pensava conforme a Igreja. E com o Renascimento você vai ter uma abertura das pessoas poderem questionar e pensar de forma diferente. Serem capazes de valorizar o individualismo, o racionalismo, o naturalismo. E isso vai ser graças tanto ao Renascimento, como também uma corrente filosófica chamada de humanismo, que vai se casar com as ideias do Renascimento. Tá certo? Então o Renascimento ele é um período da história europeia em que houve a retomada de temas, de ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade grego-romana, como a filosofia, a dimensão da literatura, a busca da ciência, porque uma coisa que a gente percebe é que na Idade Média tudo era justificado por meio da fé. Agora não, com o humanismo e com o Renascimento, tudo passa a ser explicado por meio da razão, por meio da ciência. E isso vai buscar lá nos povos que formavam o que nós chamamos de período clássico, Grécia e Roma, tá certo? Os povos da antiguidade. Então isso vai fermentar o campo da arte, o campo da ciência e o campo da filosofia. Isso não vai estar mais sobre o domínio específico da igreja, mas vamos ter aí o surgimento das universidades leigas, porque antes, como a igreja detinha do monopólio da educação, as escolas paroquiais, as universidades pertenciam à igreja. Agora nós vamos ter universidades que vão pertencer a particulares, que são chamadas universidades leigas, porque são dirigidas, conduzidas e orientadas e ministradas essas aulas por professores que não fazem parte do clero. O Renascimento, como esse movimento cultural, ele vai ocorrer a partir do século XIV, que nós falamos aí a Baixa Idade Média, até o século XVI. Principalmente em algumas cidades italianas.
A Itália, ela vai ser o berço do Renascimento. E esse berço do Renascimento, esse título que é dado à Itália como berço do Renascimento, é porque você vai ter a valorização dessas ideias, a valorização da arte, da ciência, da filosofia na Itália. Acima de tudo, pela burguesia italiana, que vai investir. E isso vai ser graças também ao fato de Constantinopla ter sido invadida pelos turcos otomanos em 1453, e os sábios, que são chamados sábios de Bizâncio, porque Constantinopla era a antiga colônia grega, que era Bizâncio, não se mudou o nome. Agora, pelo fato do imperador Constantino ter reformado, construído suas muralhas, a população, para agradar o imperador e elogiar o imperador, deram a Bizâncio o nome de Constantinopla. Passaram a chamar Bizâncio de Constantinopla. Tá certo? E aí a gente começa a perceber que os sábios de Bizâncio, de Constantinopla, fugindo com medo dos turcos otomanos, vão vir para a Itália. E através desses sábios de Bizâncio, você vai ter a fermentação destas novas ideias e o resgate da cultura grego-romana. Tá certo? Isso, de certa forma, vai levar com que os valores católicos que eram cultivados na Idade Média sejam, de certa forma, questionados. O termo renascimento surgiu por volta de 1550, já no século XVI, para, de certa forma, aí, diferenciar a relação da Idade Média com esse novo pensamento filosófico que estava surgindo. Então a diferença era marcada principalmente pelo humanismo e pelo racionalismo adotado pelos pensadores do Renascimento. Porque agora tudo é por meio da ciência, por meio da razão. Então, o pensamento dos filósofos humanistas vão, de certa forma, expressar, principalmente através da valorização do homem, aí surge uma ideia que a gente já teve a oportunidade de ver, chamado de antropocentrismo. A valorização do homem. Antropo quer dizer homem. Então as ideias do humanismo e, consequentemente, do Renascimento passa a valorizar agora o homem, colocando o homem como centro. O homem é visto como a melhor criação feita por Deus. Este homem que é capaz de pensar por si próprio. Isso vai de encontro às ideias da igreja. Porque a igreja defendia duas teorias. O geocentrismo, em que dizia que a Terra era o centro do universo, e o teocentrismo, dizendo que Deus era o centro de tudo. As ideias humanistas e as ideias do Renascimento vai agora defender que é o homem o centro de tudo. Esta valorização, essa importância que vai dar ao homem, buscando colocar o homem como centro do universo e o centro de todas as coisas. Dessa forma, opunha-se aí ao caráter religioso das concepções filosóficas medievais, que tinha Deus como o centro do universo. Então, o racionalismo do Renascimento estava ligado à utilização da observação empírica, tá certo? E da utilização de conhecimentos matemáticos, principalmente para a produção artística e do conhecimento humano sobre o mundo. Então, combater as ideias empíricas, que não têm uma formação científica, passa a valorizar a ciência, tá? Então, o Renascimento está ligado, de certa forma, a um novo processo de urbanização, que nós chamamos de renascimento urbano, de algumas regiões europeias e a reabertura das rotas comerciais, principalmente do Mediterrâneo. Porque
durante um certo período da história, o mar Mediterrâneo estava sob o domínio dos muçulmanos. Enquanto o mar Mediterrâneo esteve sob o domínio dos muçulmanos, nenhum cristão ali aproveitava essa rota comercial. Por meio das cruzadas, os cristãos conseguem expulsar os muçulmanos do Mediterrâneo e com a reconquista do mar Mediterrâneo, com a reconquista desta rota comercial tão importante para o Oriente, você vai ter aí o surgimento do comércio da Europa, o renascimento, melhor dizer, do comércio na Europa. A palavra renascimento quer dizer renascer, ressurgir. E a Europa, durante esse período medieval, durante esse período feudal, passou 1000 anos sem a prática do desenvolvimento mercantil, sem a prática do desenvolvimento do comércio. E com a reabertura do mar Mediterrâneo, a reconquista do mar Mediterrâneo, essas práticas comerciais voltam a aquecer e desenvolver uma determinada região da Europa e, consequentemente, toda a Europa, porque você vai ter o renascimento, o surgimento do comércio mais uma vez naquelas regiões, tá certo? Isso muda toda a dinâmica. E essas mudanças vão proporcionar aí o enriquecimento e o fortalecimento de uma nova classe social que vai ser a burguesia, que vai financiar a produção de inúmeros artistas, de inúmeros cientistas que estão vindo de Bizâncio. Essa nova burguesia, ela tem capital, ela tem um poder econômico, mas ela não tem um poder político. E para se chegar ao poder político, ela deseja isso, e isso vai acontecer, tá certo? Ela precisa ter uma boa formação. E ela vai investir no conhecimento, ela vai investir também em cultura, para poder chegar ao mesmo nível da nobreza, tá? Então as trocas comerciais em diversos pontos do Mediterrâneo vai aí possibilitar o contato dos europeus com os sábios de Bizâncio, com os árabes, que haviam aí dinamizado as obras e o conhecimento da antiguidade grego-romana. E isso vai fazer com que a Europa medieval tenha conhecimento disso. Tá certo? Eles conservaram o conhecimento, as obras grego-romana, e agora a Europa passa a ter acesso. E daí vem as ideias do humanismo e do renascimento por meio da filosofia de Platão, de Sócrates, enfim. Então, dessa forma, o Renascimento foi a primeira manifestação ideológica da burguesia europeia, porque vai ser financiado pela própria burguesia europeia, essa nova classe em ascensão, tá certo? Que pretendia, com valores, com individualismo, naturalismo, tá certo? Diferenciar da produção cultural medieval, se afastar daquelas ideias medievais, tá? E, historicamente, o Renascimento foi um período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Esse capitalismo que nós chamamos de mercantilismo. Então, culturalmente, foi um movimento de retorno à cultura pagã. Houve a regressão nas ciências, na tecnologia, na filosofia. E aí, com o Renascimento, você vai ter esta valorização. Passa a valorizar as ideias filosóficas, valoriza a ciência, coloca o homem como centro. Porque durante a Idade Média o que prevalecia eram a ideia do teocentrismo, a dimensão do pensamento extremamente arcaico medieval. E agora você tem a oportunidade de ir longe. Então você vai ter aí um fortalecimento dessas ideias, porque a burguesia passa a financiar e quer se distanciar das ideias de atraso, que eram as ideias medievais, tá certo? Agora é importante percebermos que a Idade Média não foi um período extremamente de ignorância, não.
É durante a Idade Média que nós vamos ter grandes pensadores. O grande problema aí era a forma com que esses pensadores eram vistos, como a igreja valorizava esses pensadores e, acima de tudo, um pensamento extremamente fechado da igreja e que, de certa forma, limitava a racionalização desses grandes pensadores. Tá? E a Itália foi o centro do Renascimento, que nós chamamos, a Itália passa a ser o berço do Renascimento, onde também surgiu o humanismo, que substituiu aí o teocentrismo, onde você vai ter agora a valorização do homem, porque o teocentrismo valorizava Deus como centro de tudo, e o humanismo vai valorizar o homem como centro de tudo, lançando a ideia do antropocentrismo, tá certo? E aqui nós temos as características do Renascimento, as principais características. Então nós temos aí o Renascimento, que vai defender temas voltados para a arte, para a filosofia, os temas focados dentro de um seio extremamente filosófico, científico. Os artistas da época tinham a cultura grego-romana em alto valor, valorizavam os pensamentos da filosofia grega, valorizavam os pensamentos do antigo Império Romano. Eles pensavam que os gregos e os romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza. Por isso, as qualidades mais valorizadas no ser humano na época era a inteligência, o conhecimento, os dons artísticos, porque isso é uma característica de uma visão grego-romana. E eles pensavam assim, tá? Principalmente quando os filósofos humanistas e renascentistas querem implementar essas ideias para a sociedade. E aí, dentro dessas características, nós podemos perceber aí 4 pontos principais do Renascimento. O chamado racionalismo, no qual os pensadores do Renascimento achavam que estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Esta convicção faz com que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, porque as ideias medievais justificavam boa parte das coisas por meio da fé, e as ideias do Renascimento, dentro das características do racionalismo, diz que tudo é por meio da razão e da ciência. Eles tinham esta convicção, estavam convictos disso, tá? Vamos ter um outro ponto, que vai ser o chamado experimentalismo, no qual, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. E aí nós teremos a própria evolução da medicina, a troca de ideias entre os árabes e os europeus. E a igreja condenava a pesquisa no corpo humano. Uma autópsia, por exemplo, na Idade Média, era inviável, porque a igreja não permitia, porque a igreja defende a ideia de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, abrir um corpo para poder estudar os seus órgãos, para fazer o estudo dos órgãos desse indivíduo, da complexidade da formação desses órgãos do ser humano, a anatomia em si, era inviável. E o experimentalismo quebra essa barreira e é por meio desses estudos, inclusive até do corpo humano, da anatomia humana, nós vamos ter a evolução aí de várias doenças e conhecer até o nosso corpo, tá certo? Outra ideia, outra característica vai ser o individualismo, no qual parte do princípio do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar por meio da sua própria personalidade, pelos seus próprios talentos, satisfazer suas ambições.
Esta era a concepção que se baseava no princípio de que o direito individual estaria acima do direito coletivo. O homem é capaz de pensar por si próprio. Tá certo? E o chamado antropocentrismo, no qual se colocava o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Essa valorização do homem, né? E temos o chamado renascimento científico. Também foi marcado por importante descoberta científica, especialmente nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. O polonês Nicolau, por exemplo, Copérnico, que negou a antiga teoria do geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro de tudo, Copérnico vai dizer que não é a Terra o centro do universo, mas sim o Sol, criando uma nova teoria chamada de heliocentrismo, tá certo? Vamos ter o próprio Galileu, que vai também aceitar as ideias de Copérnico e que, aceitando essas ideias, vai desenvolver os seus estudos da astronomia. Ele vai estudar Saturno, ele vai estudar os satélites, vai estudar Júpiter, né? Galileu aí vai desenvolver estudo na área da astronomia e da física, né? E impulsionado em cima das ideias de Copérnico. E essas ideias vai trazer uma nova visão científica e uma nova visão de mundo, diferentemente da qual aquela população estava acostumada, que era uma visão de mundo dada pronta pela igreja, tá certo? E o renascimento urbano, que você vai ter aí o crescimento das cidades, que vai ser influenciado aí pelo comércio, o renascimento comercial, que implicou na ampliação da circulação de mercadorias e a retomada da utilização da moeda, que era coisa que não se tinha. E na Idade Média você não tinha um comércio que te facilitava as relações econômicas e a questão de peso e medida. Era a troca de um produto por outro. E agora, com o surgimento das cidades e, consequentemente, do comércio, você tem o surgimento da moeda, peso e medida, tá certo? E um dos fatores que vai contribuir para o fim, o fracasso da Idade Média, vai ser o fato de que as técnicas primitivas na agricultura, você vai ter o aumento da população e, consequentemente, a produtividade não acompanha. Então, os fatores que vão contribuir para a queda, o fim da Idade Média vai ser a fome, como eu já te falei, a população cresce, mas as técnicas agrícolas eram rudimentares, as pestes, uma das mais famosas aí, a famosa peste negra, que vai exterminar 1/3 da população, tá certo? E o surgimento, o renascimento do comércio, tá? Isso vai fazer com que a Europa deixe de ser feudal e passe agora a se tornar-se mercantil, surgindo aí o que nós chamamos de Idade Moderna. O renascimento comercial foi o resultado de mudanças significativas que aconteceram na Europa durante a Baixa Idade Média. Elas resultaram no crescimento das cidades, fazendo com que algumas delas chegassem a um número significativo de habitantes, o chamado crescimento demográfico. Tá certo? Então aí nós podemos concluir essa aula do Renascimento. Peço a vocês que revisem e logo mais teremos a oportunidade de abrirmos para o debate, para o questionamento, tirarmos as dúvidas e a realização de atividades, tá certo? Um abraço a todos e revisem os conteúdos. Vamos estudar, porque próximo ano temos aí o Enem e temos que concluir o nosso ano letivo de 2020. Um abraço e até a próxima aula.